Alô, Batalha! Abrimos espaço agora para mais uma entrevista ao vivo na nossa programação. E as nossas entrevistas, graças a Deus, são de assuntos relevantes, pessoas bem legais que vêm também fazer parte da nossa programação, a brilhantar ainda mais esse programa que a gente faz com muito carinho, de segunda a sexta-feira, a partir das 2h da tarde. E hoje estamos aqui com essa obra maravilhosa, inclusive estou mostrando através do nosso aplicativo esse livro muito bacana, com uma capa maravilhosa, com um enredo também fantástico da nossa escritora convidada de hoje, a Tatiele Kathleen. Apresente para nós a nossa entrevistada, Elô Batalha. Vamos nessa, gente. Ela já está aqui conosco. Quem está pelo aplicativo já está vendo a Tatiele Kathleen, escritora. Ela já é autora, esse é o 6º livro da sua carreira, né? E a gente fica muito feliz de recebê-la aqui. Ela é do segmento dos doramas, viu, Nilo Gomes? Tá vendo aí quem eu trouxe para conversar com a gente numa plena quarta-feira? Para você ver como que o dorama tem se transformado, né, em algo assim muito grande, porque era uma histórias que você acompanha no streaming, no cinema e tudo. Aí você já tem fã-clube, tem comunidades aqui em São Luís. São Luís já é a capital do dorama no Brasil. E agora temos também escritoras especializadas em romances dorama. Muito boa tarde, Tatiele. Boa tarde. Eu agradeço muito o convite. É uma honra para mim estar aqui hoje com vocês. É isso. Você trouxe aqui pra gente, primeiro, que seu livro é a coisa mais linda que eu já vi, viu? Assim, gente, a ilustração aqui da capa. Se o dia não estiver sorrindo, tem aqui em português e é o título do coreano, livro, né? E em coreano, é o título do livro, né? Conta um pouco pra gente como começou esse seu interesse, né? Pela literatura, pela escrita, tudo bem? Tudo bem. Então, eu comecei a escrever um pouco tarde, assim, escrever mesmo. Eu sempre falo que eu fui uma criança que eu demorei para ler e para escrever, mas depois que eu comecei a desenvolver essas habilidades, eu já comecei a ter um gosto pela escrita. Eu gostei muito sempre de ouvir música, eu acompanhava também várias séries, assim, quando eu já era criança, quando eu era pré-adolescente, e todas essas histórias que eu acompanhava, elas começaram a me inspirar muito. Então, eu comecei, de certa forma, a criar minhas próprias histórias, mesmo que elas fossem mais curtas, mas a partir das inspirações que vinham daquilo que eu estava acompanhando. Aí, na escola também, no ensino médio, as professoras começaram a incentivar mais a leitura, até como uma forma também de ganhar pontos extras, enfim. Aí a gente foi começando a pegar livros na biblioteca. Eu sempre estudei em rede pública, né? Aqui no Maranhão, eu sou da cidade de Barreirinhas. E quando eu estava lá na escola, que é estadual, as professoras começaram a incentivar, mesmo a biblioteca sendo pequena. Mas assim, aquele contato que eu tinha com os livros começou muito a mexer comigo. E eu pegava assim vários livros a cada semana, terminava um, já pegava outro. E foi realmente assim no ensino médio que começou mais, assim, esse amor pelos livros. Legal. É interessante, né, Nilo, a gente vê a sagacidade, isso que vale, né, o cuidado do professor, de observar como a criança, ela age ali no seu dia a dia. No caso, a Tatiele aqui surgiu esse interesse muito cedo, né, pela leitura, por mais que você fale, eu comecei tarde ali a escrever e tal, mas começou aí na época da escola, né? E hoje você tem esse segmento, já é o seu 6º livro, é o seu 6º livro nesse segmento aqui de um romance coreano? Isso, Eu comecei a assistir os dramas em 2019. Eu me formei numa cidade que é perto de Barreirinhas, no Piauí, que é Parnaíba, não sei se vocês conhecem. Sim. Aí quando eu fui pra Parnaíba, eu fiz bastante amizades lá, e uma das minhas amigas mais próximas, ela me indicou os dramas. Falou, Tati, tem aqui um dorama, é sua cara. Eu falei, eu não vou gostar disso, eu nunca tinha ouvido falar. O pouco que eu sabia da Coreia era que a Coreia do Sul tinha a maior igreja evangélica do mundo. Eu não sabia mais nada da Coreia, não sabia que ela produzia tanto entretenimento. Aí foi que essa minha amiga me indicou. Em 2019 eu me apaixonei. Depois de lá foi quando eu realmente consegui escrever um livro longo, um romance inspirado nos dramas. Por isso que eles são muito importantes e especiais para mim, porque eu só consegui realmente concluir uma história grande. Antes eu só escrevia contos, histórias bem pequenininhas, mas foi a partir dos dramas. Aí o meu primeiro livro, que se Deus quiser próximo ano ele vai ser relançado, aí até no momento ele tá fora de publicação. Então, esses livros, eles têm essa pegada de dorama, porque também tem muito a ver com a época que eu comecei a assistir. Então, eles foram muito importantes para mim na época.
E eles me inspiraram a escrever os livros, aí todos eu faço com a mesma pegada de dorama. Que legal. A gente sabe que isso é super importante no incentivo da leitura, no incentivo também de que abra a cabeça, né, do escritor. E você teve uma experiência muito grande, muito boa, né, válida também nesse momento aí da sua carreira, que foi uma viagem até a Coreia. Eu queria que você contasse o que mudou, assim, saiu da ficção para a realidade quando você conheceu a Coreia de perto. Sim, eu cheguei da Coreia faz poucos dias, foi na semana passada que eu voltei aqui pro Maranhão, e foi uma experiência assim... Surreal. Eu não parecia que eu tava em outro mundo. É muito literalmente. Porque é muito diferente aqui do Brasil. Já começando com o voo, né? Que eu moro no interior, saio de Barreirinhas, venho pra São Luís, vou pra São Paulo. Aí de São Paulo pega um voo, eu fui pela Catar, aí para em Doha, no Catar. Aí do Catar vai pra Coreia. Eu peguei, sei lá, umas 30 horas de voo, contando tudo, né? Do Maranhão para lá, então é muito longe. E chegando lá, realmente é outra realidade, assim, a estrutura das cidades, que é incrível. O mais incrível é que não tem lixeira na rua, é raro, mas a cidade é extremamente limpa na Coreia, que eu andei mais em Seul, né, que é a capital. Fui no Japão também, foi bem rapidinho lá, passei 3 dias, mas realmente, assim, os momentos que mais me marcou foi nos locais que eu fui, que eu coloquei nos meus livros. Por exemplo, nessa capa a gente consegue ver essa torre, que é a Torre de Seul, que é uma das principais torres que tem na Coreia de comunicação também. E quando eu cheguei lá, assim, nem parecia que era real, de tão lindo, porque eu já pesquisei muito para colocar nos livros, mas ver assim ao vivo... É outra história. Foi muito surreal. E é tão linda quanto é nos dramas, que mostra, assim, muito bonito mesmo. Você acha que essa sua experiência de ter ido à Coreia, vivenciado um pouco da cultura, das palavras, das pessoas, dos sentimentos, das emoções, isso vai impactar nas suas próximas obras? Com certeza. Tirou minha pergunta, Nilo Gomes. Eu falei, gente, com certeza ela veio com muitas ideias para próximos livros, né? Sim, com certeza. Como eu falei, eu tô no processo de reescrever meus 2 primeiros livros. E os 2 primeiros livros, eles se passam na Coreia também. E também um deles se passa em uma cidade praiana, que é Busan. E eu fui em Busan também de trem-bala. E quando eu cheguei lá na praia, eu olhei justamente a praia que eu estudei muito para escrever no livro. Nossa, eu saí de lá muito inspirada. Eu acho que o livro já era muito bom, mas acho que agora vai ficar ainda melhor com essa experiência mesmo imersiva de eu ter ido lá. Muito bem. Elô Batalha, reforça aí o nome da nossa convidada, o nome do livro, para que os nossos ouvintes possam, né, acompanhar o trabalho dela, procurar informações sobre essa obra. E ela disse que essa obra que a gente vai sortear, é isso? Isso autografada mesmo. Ainda? Autografada. Tá bom? Olha, gente, a Tatiele Kathleen com o livro Se o Dia Não Estiver Sorrindo. Conta pra gente a história desse livro aqui, do que ele fala. Então, Se o Dia Não Estiver Sorrindo, ele faz parte da série Dia, que é uma série de livros que eu tô escrevendo, mas cada livro, a história é independente da outra, não é uma continuação. Tá vendo aí, Elô Batalha? Não é só um livro, ela tem uma série. Esse daí é o segundo. Que legal. E a nossa protagonista, ela se chama Mackenzie, ela é maranhense, ela nasceu aqui. Olha. E ela é filha de uma mãe maranhense, mas o pai dela é norte-americano. Então, quando ela tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, ela se mudou para os Estados Unidos e mora na Califórnia. Por isso que grande parte da história se passa na Califórnia e tem algumas cenas na Coreia também. E a Mackenzie, ela é estudante de medicina, e o Baek Fletcher, que é o protagonista masculino, e o protagonista coreano, ele é o melhor amigo dela. Eles se conhecem desde pequenos, eles são vizinhos também, assim, a casa de um é na frente do outro, mas o Baek, aconteceu uma situação com ele que ele foi embora da Califórnia e ficou sumido por alguns anos. Aí nesse livro já vai contar o processo dele de voltar para a Califórnia e as mudanças que ele teve na vida dele, que trouxeram ele de volta, e também o processo dele de se abrir para ela, porque eles são melhores amigos há uns 15 anos. E ele é apaixonado por ela há muito tempo, mas ele nunca tinha confessado isso. Aí agora, quando ele voltou para casa, ele vai entrar nesse processo de se abrir e confessar os sentimentos dele para a melhor amiga. Essa história que é uma história real ou é uma história 100% fictícia? Fictícia. Que a gente gosta de saber, né? É fictícia do mundo real, né? O que tem mais, assim, de real são elementos dos personagens, de personalidade deles. Por exemplo, a Mackenzie Jones, ela tem um problema com o próprio peso dela, algo que eu enfrentei desde criança. Questão de baixa autoestima, de lutar contra o próprio peso, de se aceitar como a gente é. Então, isso são questões reais minhas que eu coloquei nela. E nele, ele enfrenta o luto. Eu perdi meu pai há 7 anos. Então, essas questões do luto, eu coloquei no personagem masculino também, que é uma luta que ele enfrenta.
Nossa, que livro, viu, senhores? Que livro, que livro. Então, Elô Batalha, como que a gente vai sortear? Vamos sortear aqui? Vamos fazer o seguinte. A gente vai abrir um espaço através do nosso WhatsApp. Certo. Tá? E o que a gente vai fazer pra pessoa ganhar, Elô Batalha? A pessoa tem que defender aí a sua ideia. Por que você merece ganhar aqui o livro da Tatiele? Pode ser assim? Pronto. Então, tá combinado assim. Nosso WhatsApp é o 991-61-9696 e eu vou retornar ao Mundo Dorama, porque aqui a gente tem toda quinta-feira um programa especial apresentado pela Elô Batalha, que tem uma grande repercussão, audiência, faz parte, fomenta essa grande comunidade do Dorama em São Luís e também no Brasil. Me fala aqui uma coisa, você que teve a oportunidade de vivenciar a cultura coreana de perto, fez uma viagem longa, disse, mas foi uma viagem maravilhosa, observou também aspectos da cultura coreana, e você, quando percebe isso na vida real, qual que é a conclusão que você tira quando você assiste um dorama na sua tela? Tem muito a ver com a realidade das pessoas de lá? Aquele universo do dorama nas séries? Eu acho que as séries, ela ainda romantizam bastante coisa. Eu consegui perceber lá, por exemplo, uma das situações que a gente vivenciou, que eu ainda não contei abertamente, mas vou contar aqui. Que nós estávamos no ônibus, indo para uma universidade lá que está na capa do meu outro livro, que é Horizonte Mora de Assis, que é a Universidade de Yonsei. Que ela tá num dorama que é muito famoso, que é Beleza Verdadeira, essa universidade. E a gente estava no ônibus, já estava pra gente parar, quando simplesmente uma mulher levantou e ela me empurrou a outra moça do grupo, empurrou a outra que derrubou o cartão de transporte, quase ela caiu de cara no chão. E ela não pediu desculpa. A mulher coreana só saiu empurrando todo mundo no ônibus e correu para pegar o outro. E a gente ficou assim, meu Deus, o que a gente faz numa situação dessa? Ela foi muito grosseira, né? E também outra situação no metrô, que a gente tinha ido para um parque domingo lá no Rio Han. Tava assim incrível, parecia que eu tava dentro de um dorama. A galera fazendo piquenique, vários casalzinhos namorando, o pessoal andando de bike, parecia que não era real de tão lindo. Aí na vinda no metrô, tinha várias mães que tinham levado os filhos, né, para passear. E tinha uma moça com um bebê no colo, mas o homem sentou no lugar vago e não deu para ela. Eu fiquei assim, meu Deus, ele tá vendo essa mulher com a criança, mas ele não levantou para dar o assento para ela. E nos dramas é muito visto que os homens são extremamente educados. Pelo menos os protagonistas, né? São super educados, como você falou, cavalheiros, mas na realidade tem situações lá que a gente não vê cavalheirismo. Vê pessoas sem educação, homens sem paciência. Mas em contrapartida, o que eu vi muito, que é muito igual aos dramas mesmo, é o estilo deles de roupa. Assim, grande parte das pessoas que a gente vê na rua se vestem super bem, de uma forma elegante, de uma forma formal, em tons neutros. Eles não vestem roupas assim com uma cor super chamativa, não. E tem uns que a gente olha assim na rua, parece que eles são atores, a pele impecável, super vestidos, elegantes. São bonitos. Muito, isso é a palavra, são muito bonitos. E tanto as mulheres quanto os homens, eles se assemelham muito mesmo assim às pessoas que a gente vê nos dramas. Só Maravilha. que também as mulheres lá não são super magras, igual as atrizes ou cantores de K-pop. As mulheres têm um corpo muito mais real. Eu fico imaginando como é a pressão estética lá. 50 quilos, tá, Nilo Gomes? Não pode passar disso não, porque senão quilos, né? você é detonado lá pela mídia, né? Isso, sendo que na realidade não é assim. A gente vai dar uma pausa rápida, né? Tomar uma água, conversar mais aqui nos bastidores, aquelas coisas que a gente só conversa aqui nos bastidores. E daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, a gente vai voltar mais, trazendo detalhes aí desse livro incrível, dessa escritora que tá fazendo um sucesso também já nesse mundo incrível do dorama, e a gente vai fazer o sorteio do livro, tá bom? Tatiele Kathleen, é isso, gente, não sai daí que daqui a pouquinho tem muito mais. Muito bem, é só ficar ligado aqui na programação da Rádio Mirante FM com o Nilo Gomes e Elô Batalha. A gente vai dar uma pausa muito rápida e já a gente volta com mais Deixa Eu Te Contar nesta quarta-feira, véspera de feriado. Retornamos com a nossa entrevista hoje, recebendo aqui Tatiele Kathleen, que está com um livro incrível que se chama Se o Dia Não Estiver Sorrindo. É um dorama, né? O dorama, quer dizer, é um livro que tem aí como tema principal um romance, um drama bem legal, que eu tenho certeza que você vai amar. Inclusive, a gente já tem um livro aqui autografado e você pode faturar mandando a sua mensagem pelo o nosso WhatsApp 991-619696. A gente estava aqui falando ainda há pouco da história incrível dessa escritora maranhense que começou a sua trajetória lá em Barreirinhas, em escola pública.
E graças ao incentivo dos professores, também a sua boa vontade em ler, em escrever, se transformou em uma escritora que ainda há pouco estava lá na Coreia, visitando a cultura de perto, retornou aí cheia de ideias, e a gente vai falar sobre o lançamento do livro. Quando é que vai acontecer o lançamento do livro? O lançamento vai acontecer agora dia 3 de maio, no São Luís Shopping, a partir das 3 da tarde. 3 da tarde? Isso, lá na livraria Leitura do Shopping. Aí quem comprar o livro no momento vai ganhar uma eco bag de brinde e um pôster também. Muito bem. Sessão de autógrafos e tudo mais. Vai ter sessão de autógrafos pra gente tirar fotos, se abraçar, conversar sobre os doramas. Tem que aproveitar, né, Elô? Porque é o seguinte, ela tá começando a jornada de sucesso. Quando ela estiver já morando lá na Califórnia, e aí vai ser mais difícil. A gente só vai receber só a notificação dela, dizendo, olha, estou lançando um novo livro e já estou lá em Nova York e tudo, em Roma, tá vendo? Coreia, Seul. Tem que aproveitar. Inclusive, a título de curiosidade, esse livro aqui dela, Se o Dia Não Estiver Sorrindo, ele estava na lista dos mais vendidos da Amazon, viu? Tá vendo aí? E aí, a gente tem que aproveitar, porque ela vai estar dia 3 aqui conosco, né? Lá no São Luís Shopping. E dia 14 de junho, ela vai estar na Bienal do Rio de Janeiro, né? Dia 18 de junho e também dia 19, na Feira de Ficção Cristã e Cultura. Tá? Então, vamos reforçar aí, Elô Batalha, essa agenda aí da nossa escritora entrevistada de hoje. Vamos lá, então, dia 3, no São Luís Shopping, às 15 horas, para essa tarde de autógrafos, né? E tem muitos brindes, vai ser bem legal. A galera que acompanha o trabalho dela no Rio de Janeiro, de 16 ao dia de 14, 18 e dia 19, ela vai estar nessa Bienal do Rio de Janeiro, na Feira de Ficção Cristã e Cultura, Nilo Gomes. Então, já que a nossa entrevistada hoje está com um romance aí, com um dorama incrível em livro, eu queria que você, Lu, que é uma porta-voz dessa comunidade, convidasse as suas amigas, amigos, a comunidade Dorama para prestigiar o lançamento dela e também adquirir o livro, não é isso? Com certeza. Então, gente, vamos aproveitar esse talento aqui. Só para vocês terem noção, eu tava querendo tanto trazer a Tati, não era de hoje não, Nilo. Olha, desde quando a gente surgiu essa ideia de trazer, né, esse dia do Dorama específico para cá pro rádio, a gente vem tentando trazer a Tati. Então, assim, já foram muitas datas. Ela viajou para a Coreia e agora a gente teve a oportunidade de trazê-la, de apreciar esse trabalho tão incrível de uma menina que tem assim um talento gigantesco, né? Quando se fala aí de escrita, né? Os livros dela, o reflexo 6 livros publicados, né? E ela tem 20 e poucos anos, Elô. 20 e poucos anos, entre os mais vendidos da Amazon. Então, assim, gente, vamos prestigiar. Tem um Instagram pro pessoal acompanhar seu trabalho, não tem? Tem sim, meu Instagram é tati.escreveu e também nas outras redes sociais também é o mesmo nome. Legal. Quem quiser comprar o livro, eu quero comprar. Aonde a gente pode comprar? Então, a pessoa pode acessar o link no meu perfil do Instagram ou também pode pesquisar o meu nome ou o título do livro mesmo no Google. Pode colocar meu nome, Tatiele Dorama, que já vai aparecer os links. Aí o principal canal de vendas é na Amazon, mas tem várias outras livrarias que também vendem. E quem quiser comprar presencialmente aqui em São Luís, tem nas livrarias Leituras do Shopping da Ilha, eu creio que já chegou, e certeza que tem no São Luís Shopping. Maravilha. São muitos canais para você já adquirir e comprar aqui o seu livro da Tatiele Kathleen. Então a gente vai mais uma vez agradecer a presença da nossa convidada aqui no estúdio, reforçar também o lançamento deste livro maravilhoso, Se o Dia Não Estiver Sorrindo, e daqui a pouquinho, até o final do programa, a gente vai estar divulgando o nome do ganhador desta obra muito maravilhosa. Eu tenho certeza absoluta que você vai ficar assim apaixonada pelo conteúdo deste livro. Tati, obrigada, viu, Tati? Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz que finalmente deu certo. Realmente a gente tinha tentado antes, mas não conseguimos. E só reiterando, espero vocês no sábado lá no São Luís Shopping, que tem até a placa do Capital do Dorama, né? Tô muito ansiosa pra ver. E também, aproveitar que eu tô aqui, eu queria pedir uma música. Sério? Uma música? Qualquer música, fica à vontade. Eu quero pedir uma do BTS, Dynamite. Maravilha. Então, já que estamos com a música aqui na ponta da agulha, vamos encerrar nossa entrevista de hoje e tocar essa música maravilhosa para nossa entrevistada de hoje. Tatiele Kathleen, vamos nessa.